E aí, galerinha, muito boa. Posso falar boa tarde já, galera? 12 horas já almocei, então eu vou falar boa tarde, tá bom? Boa tarde a todos. 3/2/2023 aí. Vamos aí para nossa análise do nosso querido mercado brasileiro, né, galera? Vamos falar aí um pouquinho. Passei praticamente quase uma semana sem fazer análise aí. Tava corrido, tava arrumando alguns prompts aqui no GPT, alguns indicadores. E infelizmente aí acabei tomou muito tempo aí da minha agenda aí, foi corrida e acabei não fazendo aí praticamente uma semana parado, né? Sempre olhando aqui os movimentos, mas sem fazer as análises aí, porque realmente isso é uma coisa minha, olhar todo dia para saber como é que tá o mercado, beleza? Pois bem, vamos lá, vamos falar do que interessa, não vou falar do passado aqui, tá? Porque ele já aconteceu, no caso, né? E eu só vou colocar, eu tinha colocado um range aqui nessa região aqui, tava falando que o mercado estava andando muito lateral ultimamente, estava preparando alguma coisa, né? E o mercado realmente aqui, ele agora dando indício aqui que isso tudo aqui não passou de uma acumulação aqui dessa região para alcançar novas metas aqui de preço, né? Pois bem, galera, a gente tem aqui o gráfico de M10 aqui também, vamos pegar aqui, como eu tô falando, não vou falar do passado, certo? Eu vou falar só aí do último pregão, que foi da sexta-feira, e aí a gente vai tomar como base isso para fazer a nossa análise aí para a semana, né? No caso, para segunda-feira agora. A gente já nota aqui que a gente tem uma POC dupla, engraçada aqui, né? Praticamente nessa região. E aí eu vou colocar aqui, ó, nelas duas, tá? Vou estender um pouquinho mais aqui e deixar esse ponto aqui como ponto principal de ancoragem aqui, certo? Nosso primeiro ponto aqui para a gente começar a nossa análise. Então, galera, vamos pegar aqui agora nosso querido BOVA11. Geralmente a gente começa pelo BOVA11 para entender mais ou menos o que está acontecendo com o mercado. Então, galera, o BOVA11, a gente estava aqui nessa expectativa aqui se a gente ia romper essa região ou não ia romper essa região aqui. O BOVA11 conseguiu romper, possivelmente agora vai renovar ali a sua máxima em 125,22, né? Então a gente já vai fazer o seguinte, a gente já vai puxar essa região para cá. Engraçado que já bateu 50, como eu passei quase uma semana sem falar isso para vocês, acabei não falando desse movimento. Mas agora é bem fácil o mercado chegar no 125,22. Olhando já esse gráfico aqui, eu já consigo entender isso. A não ser que o mercado ele abra aqui para baixo, mas a probabilidade maior aqui é do mercado sim buscar essa região lá, nesse patamar aqui de 125,22. Então aqui o BOVA está performando muito bem, né, nessas regiões aqui. Então a gente já acredita que ele vai bater o 125,22. Você também bem direto hoje, tá, galera? Petrobras continua na mesmice ali de buscar os 36,47. Possivelmente a gente está fazendo uma área de valor aqui, a gente não percebe isso aqui, porque nessa configuração aqui, nessa plataforma da Trade, a gente não consegue colocar o Market Profile aqui no gráfico diário, para mim até um erro da plataforma. Enfim, mas ainda continua esse banho-maria aqui de vir buscar aqui a região dos 36,47, tá? Então essa região aqui não... A frequência, na verdade, que o mercado está trabalhando da Petrobras é 36,47 a 32,20. Então, essa região aqui são regiões de oscilações aqui normais aqui da Petrobras, beleza? A Vale fez um movimento interessante depois daquele anúncio lá, no dia 21/11. O mercado ele teve uma queda aqui, uma queda, até falei que não era para ficar muito preocupado e tudo. Me lembro que eu publiquei isso no Twitter. E como eu deixei de fazer também, né, o mercado ele veio buscar exatamente ali a parte dos 72,24 e começou a subir. Isso aqui a gente vai olhar no outro, lá no TradingView, né, para ver melhor o que está acontecendo aqui com a Vale, tá? A Vale chega nesse patamar aqui na minha humilde opinião, é uma região de valor interessante, né, porque é uma barra de fluxo elevada aqui, na verdade, acima da média, né, do dia 21/11, certo? Não me recordo se está com barra vermelha lá em cima, não recordo, mas a gente vai já ver isso aqui na prática. Na verdade, vamos ver logo para a gente não perder o foco, tá? Só um minutinho. Então, vamos lá para o gráfico da Vale. Esse aqui é o gráfico do Bitcoin, inclusive no finalzinho desse vídeo aqui eu vou deixar ele como card aqui para vocês assistirem. Beleza? Não vou falar nada do Bitcoin, já falei isso ontem. Então, vamos aqui, Vale 3. A gente vai dar uma olhadinha aqui. Nessa região aqui, né? A Vale realmente ela não fez nenhum movimento interessante aqui, mas essa aqui mesmo que eu peguei, será que foi esse mesmo Vale? Eu acho que foi, galera. Só um minutinho. Esse mesmo. Então a Vale 3 aqui, ela fez esse movimento aqui, né? Lá na outra plataforma parece uma barra acima da média, a gente teve esse retorno e depois fez esse movimento aqui de alta, né? A gente chegou ali a brincar, na verdade,
por conta de uma barra de fluxo elevado aqui, ó, nesses patamares aqui. Cadê? Ó, esse patamar aqui é 11 de novembro, tá vendo? Essa barra aqui de 11 de novembro é uma barra de fluxo elevado. Então, se a gente for pegar aqui, ó, vamos pegar ela aqui rapidamente. Então, vamos puxar daqui até lá, ó. Se a gente for puxar essa barra aqui, a gente consegue perceber que a gente está ali praticamente dentro dela. Só confirmando para saber se é ela sim, né? A gente chegou aqui depois de fazer esse teste de oferta, a gente disparou, depois a gente veio, caiu, a gente fez até duas barras aqui vermelhas e perdeu essas barras vermelhas, rompeu aqui, fez pegou liquidez aqui no dia 31 de maio de 2023, que foi daqui que a gente começou a monitorar a Vale, e aí a gente veio aqui buscar aqui, veio praticamente testar os 50%, até rompeu os 50%, não teve força para continuar, e aí o preço ele está vindo rompendo essa barra aqui do dia 11, né? 11 de novembro de 2022. Então aqui, nessa configuração, o que o mercado ele fez? Ele pegou toda essa liquidez aqui, então ele fez toda essa que chama de acumulação, tá vendo que aqui a gente não acumulou. A gente fez uma barra de continuidade, e continuou, obviamente, né? A continuidade continuou. E aí a gente não fez o que? Aqui o descanso que a gente chama no mercado. Então, quando o mercado está andando muito lateral, a galera fica falando que o mercado está muito parado e não sei o que, está muito no banho-maria. Muito pelo contrário, nessas ocasiões aqui que o mercado ele começa a andar lateral, que ele está juntando mais força aqui para poder fazer o movimento de alta ou de baixa. Nesse caso aqui, após o movimento de queda, a gente teve ali um indício aqui forte de absorção, e aí o mercado ele começou realmente a andar em banho-maria, fazendo alguns volumes elevados aqui, mas sem perder essa barra aqui, que é a barra principal. Essa barra aqui é a barra principal da Vale, do dia 31 de maio de 2023. Então, note que eu só apenas marquei ela lá no outro gráfico, eu nem levei em consideração o range. Não é porque eu não enxerguei, óbvio que eu enxerguei, mas aqui, para mim, o principal seria esse ponto. E eu sei que o mercado estava andando em lateral aqui esse tempo todo. Eu estou falando isso aqui para você ir destacando só para vocês entenderem mais ou menos o que eu quero falar. Então, isso aqui foi uma absorção seguido de uma acumulação e o mercado ele começa a romper vindo para essas regiões aqui. Quando a gente perde essa região aqui, a gente possivelmente aqui vai ter, sim, novas altas aqui em Vale. Então, a Vale, a gente está começando agora a acreditar novamente que vai vir, né, querer buscar ali a região ali dos 76,19, tá? Então agora eu pego essa região aqui, coloco aqui para a gente entender mais ou menos onde que o preço vai bater. O preço ele já bateu ali a região de 74,88, né? E agora a tendência é buscar 76,19, beleza? Isso aí é para Vale. Então toda essa região aqui da Vale, a correção que a Vale fez aqui é uma correção normal, ela não me chamou a atenção, até mesmo porque não foi uma barra de fluxo elevado lá em cima, e justamente eu falei isso aí no Twitter, falei isso também em algumas análises aí, que poderia sim ter essa correção, mas não era uma coisa que era para ficar muito alarmado com isso, beleza? Então a Vale está tentando se recuperar, e sim, o próximo alvo da Vale é 76,19, caso a gente rompa 76,19, a gente começa a trabalhar aí com frequência de 76,19, filha da mãe, 76,19 a 78,82. Rompendo, aí a gente já tem expansão de 81,44 aí para esse papel, certo? Dito isso, a gente começa a vir agora trabalhar com mini índice, galera. Exatamente. Agora o mini índice começa a fazer máximas aqui, e é obviamente que a gente vai ter que mudar um pouquinho isso, né? Porque a gente começou a pegar lá de baixo. Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar aqui e vou colocar agora daqui, essa região aqui que vai interessar a gente, né? Já que a gente fez todo esse volume aqui, nessa região aqui, eu poderia passar muito bem aqui para cá, ó. Vou fazer isso, beleza? Vou pegar essa região aqui. Pronto, eu acho que aqui tá legal. Pronto, acho que aqui tá legal. Vamos mudar aqui canal de referência, zona neutra. E agora a gente tem aqui, vamos ajustar, tá? Vamos ajustar aqui, porque agora como ele deu uma crescidinha ali, então vamos ajustar para que fique tudo certinho. Pronto, agora eu vou subir aqui, ver se ele está batendo certinho, e aí a gente já começa a traçar próximos alvos, beleza? Então, no nosso mini índice aqui, gráfico diário do mini índice, a gente começa já a pensar ali em alvos no 129, 186, certo? Então, o que eu mudei? Eu botei agora a nossa zona, nosso canal de referência aqui, e nossa zona neutra nessa região aqui, tá? Então, a gente vai pegar aqui, geralmente eu travo aqui para não dar merda, eu vou travar aqui, pronto.
Então, o próximo alvo aqui do nosso querido mini índice é 129,186. É o próximo alvo aqui que a gente tem aqui no nosso querido mini, tá? Mini índice. Certo? Dito isso, a gente começa agora a trabalhar com o gráfico intraday. O intraday, intraday, ele fechou praticamente ali no, ele fechou no 128,465, ou seja, dentro da região de POC. Tá vendo que eu expandi mais porque tem duas regiões de POC, né? Então o mercado ele tá dentro dessa região. Então não tem como saber se realmente o mercado ele vai aqui para cima ou se ele vai para baixo. Não tem como a gente saber isso aqui. Aparentemente, eu acredito, tá? Isso aqui é uma coisa particular, uma coisa minha. Eu acredito sim que a gente consiga aí fazer um gap de alta. Tá? Um gap de alta. Por quê? Porque a gente praticamente fechou aqui nos 50% dessa região. Então, se a gente fechou nos 50% aqui, na minha cabeça, a tendência continua de alta, né? Então, o mercado ele abrindo aqui acima dessa concentração aqui, possivelmente ele pode, enfim, fazer um teste de oferta nessa região para poder subir. Então, isso aqui é bem provável que aconteça, tá? Caso contrário, o mercado ele abre em gap de queda, rompendo a região de POC, a gente acredita em possível teste de demanda para poder fazer o movimento de queda. Aí eu entendo que isso aqui tudo realmente foi uma distribuição aqui. A gente teve mais força da parte da distribuição, ou seja, da parte dos vendidos. E pode ocasionar aqui, justamente aqui, uma oferta grande no mercado, pressionando aqui o stop de quem está nesse range, tá? Então, possivelmente poderia fazer esse movimento aqui. Nota que se eu for levar em regra, na regra aqui, ó, eu tenho aqui um movimento interessante. Eu vou pegar esse movimento aqui como onda 1, aí eu tenho onda 2 e teria ali a onda 3. A gente tem aqui um ABC grande, né? ABC aqui, ó, onda 1, 2, 3, 4, 5 e para baixo, né? Aqui, ó. 1, 2, 3, 4, 5 para baixo. Aí eu tenho aqui, ó, 1, 2, 3, ABC. Aí aqui eu tenho um ABCzão aqui, ó, que é o principal desse aqui, ó, onda 1, onda 2, onda 3. Então, praticamente, a gente está chegando em um nível ali de 128,695, ou seja, é o mesmo tamanho daqui dessa onda 1 aqui, replicado para cá num gráfico diário. Então, aqui é uma Amazônia interessante. Então, será que a gente realmente vai abrir para cima nessa região aqui? A gente está chegando aqui batendo no ABC, né? Então, vamos ficar atento. Na minha opinião, eu acredito sim que o mercado vai para cima amanhã. Não tem disso aqui que o mercado vai para baixo, aparentemente pelo gráfico diário, tá? Então, eu vou deixar isso aqui na descrição do vídeo para vocês, porque esse é o ponto que a gente tem que observar. Ele é o ponto interessante, é um ponto que vai ser um divisor de águas aqui para saber se a gente vai ter mais oportunidade aqui de compra num pregão de segunda-feira ou realmente aqui o mercado ele tende a corrigir para vir buscar outros níveis aqui para baixo, beleza? No gráfico de M5, isso fica bem claro que a gente tem aqui também o que? Depois que a gente fez aquela barra vermelha lá no dia 4 de novembro, que foi aquele trade que eu tava, antes de acontecer essa barra aqui, olha o tanto que o mercado já subiu, o mercado começou a andar lateral e novamente renovando as máximas aqui. Então, assim, para o mercado, se o mercado ele começa a perder essa região, creio que não vai muito longe também. Se o mercado ele rompe essa região aqui, eu tenho uma base aqui, ó, para vir buscar essa região ali praticamente 127,530. Aí eu tenho mais regiões de POC aqui nessa região, aí eu tenho mais região de POCs aqui nessa região. Então, assim, eu acho que se o mercado ele fizer um movimento corretivo, ele não vai muito longe. É chegar nessas regiões aqui para poder fazer novas altas aqui, tá? Então, assim, eu tenho uma grande oportunidade tanto na venda na segunda-feira como na compra. Uma grande oportunidade mesmo, beleza? Então, isso vai depender de realmente para onde esse gap vai abrir, acima dessa concentração ou abaixo dessa concentração, certo? Notando também que a gente tem uma barra vermelha aqui, que aqui ela foi rompida para baixo e depois ela já foi rompida novamente para cima. Então, se eu for pegar aqui, a gente tem os 50% da barra, o mercado ele começou a trabalhar abaixo, né? Depois ele veio aqui, pegou essa capitalização toda aqui, voltou, depois rompeu, testou e agora foi para cima dessa barra. Ou seja, essa galera aqui que entrou na distribuição aqui, começou a fraquejar aqui e possivelmente rolou o stop dessa galera que está aqui posicionado nessa região, certo? Então, o gráfico de 1 minuto não tem muita coisa para falar, afinal, a gente tem, o que a gente tem de interessante é justamente esses pontos aqui, que esses pontos aqui, galera, foram pontos de atividade profissional, né? Então, a gente veio aqui, ó, tá vendo que a gente teve aqui, cara, eu ia começar a falar de possíveis
absorções aqui, pô. Por quê? Porque a gente teve um movimento, eu ia falar que o mercado ia para baixo, não vou te mentir. Olha aqui, ó. A gente teve um movimento que começou aqui na barra vermelha, só que teve uma barra vermelha, né? E aí terminou aqui, cara, ó. Aqui. Marca o ponto de controle. Aí tem outra aqui, que começou aqui praticamente na mesma região e terminou ali. Marca o ponto de controle. E aí o que que eu tenho aqui? Pô, eu tenho aqui pontos de controle estáticos que foram rompidos aqui para cima com barra vermelha. Então, pô, quando estava acontecendo o movimento, eu não acompanhei, né? Quando estava acontecendo o movimento, se eu olhasse esses fractais desse tamanho aqui e o mercado aqui tentando renovar, fazendo barras vermelhas e perdendo aqui para baixo, então possivelmente, antes de acontecer isso, na verdade, eu ia falar assim, pô, isso aqui é absorção. Por quê? Porque a gente está tendo muito esforço por resultado. Mas muito pelo contrário, o mercado ele foi para cima aqui. Ele deixou todos esses pontos de controle, para trás aqui, fazendo barras vermelhas e o mercado indo para cima. Então não tem muito o que falar aqui sobre isso, tá? Então eu não vejo nada demais aqui no gráfico de 1 minuto, né? Nada demais. Aqui teve uma baita de uma barra vermelha aqui, né? Dando aqui indício aqui de uma possível venda, possivelmente sabendo se fosse em cima de uma POC aqui, eu teria vendido nessa região. Então vamos ver aqui. Nem foi, né? Nem foi. Mas de qualquer maneira aqui era uma região boa, certo? Galera, então é isso, tá? Não vou falar muito sobre. É isso que eu acredito aí pro pregão aí de segunda-feira. Na verdade, eu acredito sim que o mercado ele vai continuar as altas para vir buscar ali a região de 129 e 186, beleza? Tem uma coisa também que eu quero passar para vocês aí que aconteceu lá no petróleo, tá, galera? O petróleo fez um movimento interessante e eu vou explicar para vocês o porquê que ele fez esse movimento interessante aqui, né? Então, o que que acontece? O petróleo, ele fez aqui uma barra de fluxo elevada, né? Um pouco menor do que essa aqui que aconteceu no dia 20 de março de 2023. Então, o que que eu estava acreditando? Ó, a gente tem a acumulação, a gente tem um ABC para cima aqui, ou seja, onda 1, 2, 3, 4, 5. A gente tem um corretivo em ABC e a gente tem uma barra aqui de fluxo elevada no dia 8 de novembro de 2023. Essa barra aqui é uma barra extremamente importante para a gente. Tá vendo que ela defendeu bastante essa região e novamente defendeu. Só que o que que acontece, galera? Pô, o petróleo, ele tem tudo para fazer o seguinte movimento, né? O petróleo tem tudo para fazer o seguinte movimento. Qual é? Depois que a gente faz uma onda corretiva, a gente tem uma onda de impulsão e começa a retomar aqui o fluxo comprador. Só que o que aconteceu com o petróleo foi justamente um evento climático. Ou seja, a gente tem uma barra no dia 1 de dezembro de 2023. Essa barra aqui é uma barra interessantíssima. Por quê? Porque ela é elevada, ela teve atividade profissional. Nota que o OBV aqui, ele está abaixo aqui, né? Ele não ganhou essa linha aqui. Isso aqui é um indicador que eu estava também já fazendo aí nesses dias. Então aqui é um OBV aqui modificado com uma linha laranja, galera. E essa linha laranja aqui é justamente aqui o nosso querido, né, VWMA, beleza? Tira ele aqui rapidão. O indicador aqui, meu script. Pera aí, galera. Rapidamente. É esse aqui. Beleza. Então, o que acontece? O mercado, ele está trabalhando aqui, né? O OBV está trabalhando abaixo. Desde lá de cima, ele está começando a trabalhar abaixo aqui, ó, né? E aqui ele ainda não conseguiu romper essa região aqui. Isso aqui é a VWMA, galera, é uma média ponderada em volume, diferente um pouquinho da VWAP. Então eu consegui colocar os dois aqui para me dar insights maravilhosos, beleza? Então o que está acontecendo aqui? A gente teve essa barra aqui que aparentemente, né, cara, não tem como eu falar que isso aqui foi uma barra de continuidade, porque o preço no outro dia já caiu isso aqui tudo, rompendo a barra aqui, cara. Não tem como falar assim, pô, isso aqui é uma barra de continuidade. Não tem, aqui é uma barra de freio total. Então, o que eu acredito agora para o petróleo? Acredito ainda em uma alta aqui no petróleo, depois dessa configuração? Cara, ainda acredito na alta. Por mais que o mercado venha corrigir agora para vir buscar a onda C aqui, ó. Ou seja, 76,86.
Toda essa região aqui, galera, é uma região de acumulação e praticamente a região de 76,86 é a região de 50% dessa região. Então, nada impede que o mercado, agora que o petróleo venha buscar essa região aqui, e quando chegar nessa região aqui, a gente pode ver aqui um aumento também expressivo do volume, outro volume grande. E a gente marca a barra e para ver se o mercado ele começa a ficar acima dessa barra ou abaixo da barra. Então, assim, a curto prazo, o petróleo ele tende a vir buscar a região de 76,86 novamente. Essas regiões aqui que ainda não foram testadas, que é justamente 50%, tá? Mas, de qualquer maneira aqui, no geral, né, a longo prazo, eu acredito sim uma grande recuperação do petróleo ao tocar nessas regiões, porque são regiões aqui de plays. Aqui eu estou trabalhando aqui com um dia, sendo que aqui a gente tem vários dias aqui dentro dessa acumulação. Então, nada impede que o mercado venha fazer um teste de oferta aqui mais agressivo em cima dessa região para poder fazer a tomada do fluxo comprador aqui no petróleo. Então, vamos ficar atento com o petróleo, porque o que aconteceu no petróleo, realmente eu não sei que notícia que aconteceu no petróleo aí, dia 1 de dezembro, não sei o que diabo aconteceu. Depois, por desencargo de consciência aqui, só para ficar, né, para não ficar curiosidade, eu quero saber se teve alguma notícia aqui nessa região. Isso também pouco me importa, mas essa região aqui é uma região interessante. Nota que agora eu posso muito bem pegar essa marcação aqui e trazer ela para essa região. E é justamente o que eu vou fazer nesse exato momento. Vou puxar agora aqui, certo? Vamos colocar aqui no que é e vou traçar agora nela, tá? Essa barra aqui é a barra que eu vou começar a monitorar agora, certo? E aí eu vou ter os 50% dessa barra. Os 50% dessa barra está mais ou menos aqui nessa região. Como é que eu vou fazer isso? Vou pegar aqui e vou fazer isso aqui, ó. Pronto. E aí eu vou ver mais ou menos onde é que está aqui, ó. Está um pouquinho mais para cima. Acho que foi muito. Eu sou muito, cara, pronto, acho que aqui tá legal. Pronto. Então, agora eu estou renovando aqui a barra. Essa barra aqui, apesar que ela é uma barra importante, né, ela é praticamente quase o mesmo tamanho, eu vou dar configuração para essa aqui agora, certo? Então, essa barra aqui que vai ser interessante para mim a partir de agora no petróleo, certo? Então, aqui a gente tem aqui uma grande absorção, né? Teve uma grande absorção aqui nesse patamar, e o mercado rompendo a mínima dessa barra, que é nos 81,97. Então, aqui, para eu começar a acreditar novamente aqui em uma recuperação mais tranquila do petróleo, é romper a região dos 83,03, ficar acima dessa região, e se romper aqui já era. Aí sim configura toda a alta aqui que o petróleo pode atingir. Por enquanto, a curto prazo, eu acredito sim que o petróleo ele venha buscar aqui região de 76,86 por conta dessa configuração que aconteceu agora aí no petróleo, beleza? Então isso aqui eu queria deixar para vocês bem reforçado aqui, tranquilo, galera? Então é isso que eu quis passar para vocês, espero que tenham gostado do vídeo, sugestão, crítica, elogio, vocês podem deixar no comentário abaixo. Tamo junto, até mais, os